Você não sabe, eu sou filho de Moré, sou canoa que navega e meu porto é solidão. Tá já de pena da beirada quando chego, como gosto deste apego, e a Açucena vem me perfumar. Na cabeceira, o canto da Iara, eu sou marajoara, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Vem conhecer o meu sapê, é tão bonito de doer, no meu cachimbo vem fumar. Tabaco de molho é você quem escolhe, no cachimbo do velho vem tragar. Tabaco de molho é você quem escolhe, no cachimbo do velho vem tragar. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Nós morávamos no final da 5ª rua, bem no final mesmo, onde ela encontra o rio. Nossa casa era linda, 3 andares, imponente como a natureza que a cercava. De todas as casas de Soure, sem sombra de dúvida, era a mais linda. Ficava bem aqui, na beira das águas escuras do rio Paracauari. Eu e meu irmão crescemos aqui e fomos tão felizes. Reinava o amor e a paz, bem aqui, onde o encontro entre o homem e a natureza era o mais completo. Por tudo isso, passaram a chamar a nossa casa de Casa do Sossego. E nós gostamos tanto do nome que o adotamos também. Mas espera, deixa eu contar do começo, antes da gente chegar no sossego. Meus pais se conheceram em Paris, em uma das viagens de papai a trabalho. Minha mãe tinha por ele um amor sem limite. Com certeza morreria por ele, e eu tô falando de fato. Quando eles se casaram, ainda ficaram um tempo por lá. E meu irmão Pedro nasceu em Paris. Quando ele decidiu se instalar aqui, eles vieram. Eu nasci aqui mesmo, na Casa do Sossego. E esse foi o único lugar que eu conheci. Mas esse lugar eu conheço muito bem. Porque tem gente que conhece um monte de lugar, mas não conhece de fato. Eu não. Aqui eu sei quando vai chover, eu sei de noite se no dia seguinte vai fazer sol. Conheço cada planta que eu encontro e suas propriedades. Conheço quase todos da cidade e eles me conhecem também. Desde menina eu gostava de passear no final da tarde. E aí eu via várias pessoas sentadas na frente de suas casas. Foi num desses dias que eu conheci a Dona Serafina. Me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu tava zanzando pra lá e pra cá com meu pote de biscoito quando eu vi aquela senhora na frente de sua casa. Havia em torno dela umas 10 crianças. Eu me aproximei e ofereci meus biscoitos. Eles olharam para aquela senhora surpreendentemente elegante, que acenou um sim com a cabeça e então se aproximaram. Eu perguntei se eu podia ficar um pouco para papear. Ela disse que sim e entrou para fazer um café. Depois disso eram todos os dias. Eu já separava os biscoitos dos netos da Dona Serafina. Eram todos netos que ela criava porque uma de suas filhas havia morrido no parto do último filho. E a outra que morava com ela era muito doente. Muito mesmo. Eu não sei direito o que ela tinha. Eu acho que a Dona Serafina também não. Mas conseguia aliviar suas dores com seu grande conhecimento de plantas medicinais. Ela passava o dia todo na rede e às vezes soltava gritos de dor. Quando isso acontecia, eu já sabia que tinha que ir embora, pois Dona Serafina entrava e não saía mais. Dona Serafina me ensinou tudo o que eu sei sobre as plantas. E grande parte do que eu sei sobre a vida. Dedicação, generosidade, compaixão. Era uma mulher que não tinha quase nada e sempre dizia: minha filha, tudo que a gente precisa tá na natureza. Eu achava isso bonito por um lado, mas por outro me revoltava.
Eu não entendia por que ela tinha que sofrer tanto, por que tinha tão pouco, enquanto eu mesma e minha família vivíamos numa casa linda, tínhamos comida boa todos os dias. Eu falava disso com os meus pais e eles ajudavam um pouco, mas diziam que não podiam fazer mais. Eu não entendia, eles eram pessoas boas e eu os amava. Então, por que mentiam? Hoje eu entendo. Infelizmente, hoje eu entendo. Dona Serafina era como tantas pessoas aqui, abandonada pela sociedade. Ela era invisível. Ele se chamava João. Era moreno, alto, bonito. Tinha os olhos negros tão fixos que se olhássemos muito, poderíamos nos perder. Era muito carinhoso comigo. Me chamava de minha menina. Gostava de ler, de pescar. Brincava muito comigo e com meu irmão. Mas com o passar do tempo, o víamos cada vez menos. Ele sempre trabalhando muito, vivia para a fazenda. No meu aniversário de 12 anos, ele não apareceu. E isso marcou o início de uma nova era para a família do Sossego. Era a primeira vez que ele faltava ao aniversário de um dos filhos. Nós ficamos todos muito surpresos e eu bastante triste. Não compreendíamos essas idas que se alastravam por dias e dias sem uma notícia sua. Às vezes mandavam um dos seus vaqueiros para saber como estávamos. Minha mãe perguntava: "Mas, Gê, que dia volta, João?" Mas ninguém podia responder. Numa madrugada ele voltou, mas estava mudado, distante, calado. Ficou 2 ou 3 dias e se foi novamente. Suas voltas ficavam cada vez mais espaçadas e sua presença cada vez mais solitária. Isso durou mais ou menos até os meus 15 anos, quando ele apareceu no meu aniversário, ficou algumas horas e se foi. Só que dessa vez ele não voltou mais. Eu quero dizer, nunca mais. A casa começou a ficar triste e os empregados faziam muitos comentários. Um dia, escondida, eu escutei a dona Fátima, a nossa cozinheira, comentando com uma de suas ajudantes. Menina, tenho tanta pena dessa família, da esposa jovem que ainda espera a sua volta. E essas crianças, porque todo mundo sabe que seu João encantou. Mas ninguém quer contar pra eles. Não vou ser eu a mensageira da desgraça, mas que ele virou boto, isso todo mundo já sabe. Ah, parece que esses dias engravidou uma moça. Eu fiquei ali parada, sem ação. Eu não sabia direito o que pensar. As coisas que elas falavam... Era do meu pai que elas estavam falando e dizendo coisas. Eu corri para a beira do rio e fiquei ali no trapiche chorando, lágrimas confusas, inconformadas. Eu conhecia a história do boto que em noite de lua cheia se transformava em um lindo homem e saía por aí encantando moças, geralmente deixando-as grávidas. Mas meu pai não era boto. Meu pai não podia ser boto.
Foi quando eu levantei o meu olhar e ele estava ali. O boto. De um rosa lindo pulando nas águas. Eu me aproximei. Olhei de novo. Era ele. Serena, era o meu pai, eu tive certeza. Nos escaninhos do riso, olhando pra nós escondida. Eu não sabia direito o que sentir, porque, por um lado, eu estava feliz de saber que ele ainda estava por perto. Mas, por outro, eu entendi que não havia mais volta. Engravidado de rede, que jamais haveria volta. Nos trapiches do dia a dia e memória, com os teus sonhos de rio. E ficastes defendida com todas as tuas letras, entre cartas e surpresas, recírio, chuva e tristeza. Vês o peso da tua falta nas velas e barcos parados, encalhados na saudade de Valdecães, algo a mar. Iê, iê, iê. Porto do sal das lembranças, das velhas palhas trançadas, na rede de um outro riso, às margens de outra cidade. Aos teus sonhos de rio. E quando ele começou a mudar, ela foi se transformando também. E quando ele não voltou, ela não se conformou, jamais. Continuou ali, por anos. Mal falava com a gente, quase não comia. Começou a definhar mesmo. Pra dançar a dança torta, que pra mim é um bolero, e pra você é qualquer coisa que não sabe se guiar. O brilho nos olhos desapareceu e os apelidos não tardaram em chegar. Abandonada do boto, mulher cheirosa, a louca do sossego. Eu e meu irmão tentávamos conversar com ela, mas não adiantava. Mãe? Mãe? Mas ela não respondia, nem sequer reagia. E eu ficava ali me sentindo impotente diante daquela pedra que havia se tornado a minha mãe. Nós tentamos de tudo. Atrás de outra prosa, outro amor, e se daí sobrar um carinho, esqueça até sarar a minha dor. Ai, ai, ai. E foi restando aquele silêncio que gostaríamos de falar, que deveríamos falar, mas não falamos. Aquele silêncio barulhento. Eu precisava falar, mas também me calei. E com o tempo, a Casa do Sossego foi se tornando um lugar cheio de não ditos. Quando eu completei 20 anos, a nossa mãe morreu, de tristeza e de espera. Nós nem conseguimos ficar assim tão tristes. Sabíamos que onde estivesse estaria melhor, pois já não havia mais vida dentro dela. Pedro,
Somos só nós dois agora. Ele me abraçou forte e disse: sim, mana. Somos só nós dois e o sossego. E nós ficamos ali abraçados durante muito tempo. Sorrimos e choramos muito, lembrando de tudo de lindo que havíamos vivido até ali. E depois dormimos. Sonhos sem imagens. Alguns dias depois da morte da nossa mãe, começou a rolar um boato na cidade de que a alma da francesa, da minha mãe, assombrava os homens de madrugada. Chamavam-na de mulher cheirosa. Sim, meu tal amor, hoje não vai dar pra dançar a dança torta que pra mim era um bolero e pra você é qualquer coisa. Com seu perfume forte e sedutor, encantava os homens que não podiam resistir e iam seguindo-a pela mata, até que se perdiam no mangal. Que alguns voltavam no dia seguinte, outros alguns dias depois, e outros não voltavam. Nós não acreditávamos muito na falação das pessoas. Sabíamos que por mais que minha mãe tivesse encantado, jamais seria para fazer o mal, pois era mulher de grande bondade. Com tudo isso, meu irmão, que não era de acreditar nessas coisas, começou a perceber aquela outra realidade que tanto falava a Dona Fátima e a Dona Serafina. Toda noite colocava uma garrafa de cachaça na frente da porta de casa. Dizia que era pro vaqueiro Boaventura, que o vaqueiro ajudava no trabalho com o gado, mas pedia sua recompensa. Às vezes eu ficava desconfiada e ia ver, e era isso, amanhecia sempre vazia. Vazia, mas fechadinha, eu quero dizer, lacrada. Não dava pra você saber como o líquido havia saído de lá. É coisa de encantamento mesmo. Um dia, o Pedro começou a cavar uns buracos enormes no jardim de casa. Eu fiquei confusa e perguntei: Pedro, o que tu tá fazendo? Ela precisa respirar. Ela quem? A cobra grande. Eu achei aquilo meio esquisito, mas o esquisito já era a nossa normalidade. Depois que ele se acalmou, ele veio me explicar que havia ali no rio, do lado da nossa casa, uma cobra que nos protegia e que por isso precisávamos manter esses buracos sempre abertos e perfumados. Ele se ligou de amizade com ela, ia vê-la todos os dias. Eu também ia, mas ela não aparecia pra mim. Ele dizia que via, eu acreditava. E assim fomos levando. Até voltamos a sorrir, a implicar um com o outro e encontrar um pouco de paz nos nossos corações. Mas logo o Pedro voltou a ficar inquieto. Ele dizia que queria sair pelo mundo para ajudar as pessoas, como o vaqueiro Boaventura, mas que não queria me deixar sozinha. Eu falei para ele: Pedro, pode ir, eu sempre vou estar bem aqui no sossego. E ele foi. Minha querida irmã, te escrevo para dar notícias e para ter notícias tuas também. Cheguei na Europa há poucos dias por um cargueiro que saiu de Belém. Foram semanas de viagem, mas a lembrança dos bons momentos juntos me acompanharam a cada instante. Devo te dizer que eu estou feliz de ficar um pouco longe do sossego, lugar de nossas maiores felicidades, mas, como bem sabes, de profundas tristezas. Eu conheci Tante Marie, e é verdade, ela é fria, mas é gentil também. O país aqui está em guerra. Mana nem saberia te explicar o que é a guerra, mas eles precisam da ajuda de todos os que puderem, e pude contribuir bastante. Mas tudo aqui é tão diferente, tão diferente. Mana, eu queria te dizer que eu não vou mais voltar, não por agora. Não gosto de te saber sozinha aí, mas estar aí não era mais possível para mim. Pouco a pouco eu sentia a minha alma se descolar do meu corpo.
Depois de tudo que vivemos, precisava pensar em mim. Eu queria que viesses para cá comigo. Queria muito. Mas caso não venhas, eu entendo. Sei do teu apego com o sossego. Mas não deixa de me responder, por favor. Eu preciso saber como tu estás, como anda tudo por aí. Teu irmão que te ama, Pedro. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert. Ele me escreveu várias cartas de muitos lugares diferentes. Mas agora já tem um tempo que não me escreve. Isso também com tanta gente no mundo para ser ajudada, não é? Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser. E eu tô aqui, cada vez mais sozinha. E por isso eu fiquei muito feliz de ter você aqui pra gente papear um pouco, não é bom? Mas agora eu já vou ter que ir porque eu ainda tenho que colocar a garrafa de cachaça na frente da porta, limpar os buracos da cobra, perfumar a calçada e, claro, deixar umas comidinhas pro Boto. Vai que ele aparece por aqui, não é? É sempre bom ter uma coisinha pra ele. Mas volta outras vezes, eu vou adorar contar outra história pra você. Os Encantados do Sossego relata a história da Joana, que no momento presente da contação é uma mulher já adulta e que conta as histórias da família dela, da infância. Essas histórias sendo intrinsecamente ligadas à mitologia da região de onde ela conta, né, e de onde ela vem, que é o Marajó. Então a Joana ela vai estar retraçando a história de vida dela juntamente com esses personagens mitológicos que vão se tornar essa família, né? Essa peça ela surge no seio da minha pesquisa de doutoramento e ela vem essencialmente de 2 pontos do estudo. Um foi a coleta dessas narrativas, né, com a comunidade local do Marajó e algumas outras localidades da Amazônia. E o estudo dessa forma de contação de maneira a acentuar os dispositivos cênicos que ela vem trazendo. Além do estudo dos dispositivos cênicos da contação marajoara, e eu gostaria de falar amazônica, porque isso é uma coisa que realmente a gente vai encontrar em várias regiões da Amazônia, essa contação ligando o ser mitológico, o maravilhoso, o fantástico, a um acontecimento íntimo daquela pessoa que está ali contando pra gente aquela situação. Ela não está somente explicando, contando a lenda, falando da lenda, ela está falando de algo que aconteceu com ela. Tanto que em algumas localidades a gente vai perceber que o acesso a essas contações é muito difícil, porque precisa que a gente estabeleça uma relação de confiança com aquela pessoa para que ela possa nos trazer aquele momento íntimo e às vezes muito doloroso, porque geralmente são histórias de perda. Então nós temos o estudo dessa prática de contação e nós temos a coleta das narrativas que vão servir de base para a inspiração da construção da dramaturgia dos Encantados do Sossego. Além desses 2 pontos, a gente quis também colocar questões políticas relacionadas à região. Me pareceu muito importante abordar algumas temáticas, né? Então,
essa temática da mitologia, mas relacionada às representações que ela vai ter na sociedade e de que forma elas vão agir para estar levando à sociedade explicações necessárias para determinados acontecimentos. Então a gente vai poder contar, na seguida dessa minha intervenção, com a professora doutora Larissa Latifi, que vai explicar melhor para a gente em relação à mitologia do boto, né, ao personagem mitológico e às narrativas orais relacionadas ao boto, como é que vai ter uma incidência direta no estudo de violências contra a mulher. Outro elemento importante que a gente quis levantar é justamente essa situação da mulher nas representações mitológicas, mas também na sociedade marajoara de forma geral. Eu digo marajoara porque a Amazônia é muito amplo e é muito difícil de abordar a Amazônia de forma global. Mas a gente pode perceber que muitos dos pontos que a gente vai estar levantando em relação especificamente ao Marajó são pontos que a gente vai reencontrar em diversas regiões da Amazônia. Então a gente vai contar também com a colaboração da Gabriela Sobral, que é escritora e poeta, e que vai poder também trazer para a gente uma análise sobre essa situação da mulher nessas regiões. E por fim a gente vai escutar o Jean Beppe, que fez a direção de ator da peça, e ele vai trazer pra gente um pouco da experiência que a gente teve nessa criação em isolamento. Pra gente é muito diferente, porque eu acho que o teatro ele faz parte da categoria dessas práticas artísticas que não se fazem sozinho, né? Então a gente sempre tem esse hábito de estar junto, de estar criando junto. E a gente descobre com essa proposta uma nova forma de estar juntos com suas limitações, mas também a gente pôde perceber com pontos que trazem olhares diferentes e positivos para a criação. A gente vai escutar também a Fernanda Turan para concluir esse pequeno vídeo em forma de debate. A Fernanda Turan ela é a atriz que interpreta a Joana, né? Então ela é a solo nesse monólogo que toma a forma de uma contação de história. A Fernanda está dentro desse projeto de pesquisa já há alguns anos, tendo muito contato com a região, indo bastante visitar, conversar com os contadores, com os mestres da cultura popular. E isso fez com que ela, não sendo amazônida, não sendo paraense, não sendo marajoara, pôde se apropriar, através do seu trabalho de atriz, de um universo completamente outro, mas que hoje eu acredito ser grande parte de um repertório que ela criou e que hoje é dela. É muito importante a gente ter em conta que os sistemas mitológicos e as narrativas que fazem parte dele não são imutáveis, embora eles possam parecer que são. Eles costumam mudar muito lentamente, então a percepção dessa transformação não é muito fácil, mas é perceptível se a gente lançar um olhar um pouco mais acurado, não é? A mitologia ela tem história, ela é instaurada num determinado grupo humano em determinadas condições históricas. E conforme as condições históricas vão se alterando, elas vão também se alterar, elas vão incorporar novos elementos, elas vão perder alguns elementos, algumas narrativas deixarão de ter sentido e vão sendo lentamente substituídas por outras, mas não é só o conteúdo da narrativa que muda, nem a estrutura da narrativa que mudará. A percepção do sentido da narrativa pode também mudar. A narrativa do boto tem sofrido nos últimos anos uma nova interpretação e uma crítica a respeito de que ela pode ser utilizada como um dispositivo para mascarar ou tornar aceitáveis episódios de violência de gênero, né? De violência contra a mulher, mais especificamente de violência sexual contra a mulher, porque a narrativa do boto é uma narrativa que explica uma gravidez fora do padrão socialmente aceito do casamento, de uma relação estável, não é?
No entanto, a gente precisa ver que essas narrativas são atravessadas pela marca colonial. Essa relação monogâmica de casamento e saber exatamente quem é o pai de uma determinada criança, isso é alguma coisa que é instaurada na Amazônia, né, nas Américas, a partir da colonização. As narrativas amazônicas, a gente pode ter a impressão que elas já estavam aqui quando o processo de colonização começa, mas não é assim. Elas são, na verdade, dispositivos que vão mostrando para a gente mediações culturais que vão sendo feitas, né, ao longo do processo colonial. As disputas hierárquicas, as disputas de poder, as disputas simbólicas estão expressas nessas narrativas. Se a gente faz uma análise acurada, a gente consegue perceber aí como é que essas relações de disputas de poder se dão. Então, a narrativa do Boto, ela pode servir, por exemplo, num determinado contexto, para explicar a relação entre seres humanos e o sobrenatural. Ela pode explicar, num determinado contexto, a gravidez de uma mulher fora de uma determinada relação humana, né? Pode instaurar uma relação entre um ser humano e o mundo supra-humano. Mas ela pode também justificar, calar, silenciar violências. Como é que a gente vai saber a qual dessas funções ela está servindo, não é? Não é possível saber sem a gente ter um contexto mais específico, porque para a gente entender o sentido da narrativa mítica, a gente não tem que proceder de forma mítica, a gente tem que proceder de forma analítica. Então, em que contexto nós estamos agora? Em que contexto está determinada sociedade e quais são os fatos sociais que podem servir de contexto para a interpretação da função dessa narrativa nesse contexto específico, não é? Então, eu não afirmaria de forma categórica que uma narrativa como a do Boto serviu sempre e servirá sempre para justificar a violência de gênero. Mas eu tenho claro que ela pode servir para justificar a violência de gênero, para tornar a violência de gênero um não assunto, porque a gravidez dessas mulheres que aparece como fruto de uma relação com o Boto, ela não vai ser questionada socialmente. Então, pode sim servir como esse dispositivo. Mas também pode ser um dispositivo que tem um outro sentido, que é o sentido da liberdade feminina de se relacionar com quem quiser e ter filhos sem precisar explicar necessariamente quem são os pais. Então, os sentidos possíveis, as funções possíveis são múltiplas. Há múltiplas possibilidades, melhor dizendo, não é? Então, é muito prematuro a gente afirmar que serve a uma coisa ou outra. Pensando sobre a questão das figuras femininas na mitologia amazônica, a minha linha de pensamento é mais ou menos a mesma. É muito importante tentar perceber como é que as mulheres foram sendo significadas, como é que elas foram sendo construídas nessas narrativas historicamente. Que lugares sociais são possíveis para as mulheres dentro da narrativa mítica? Não é? Que lugares sociais é que elas ocupam? O da feiticeira, o da mulher sedutora, da mulher que é uma mistura de humano com sobrenatural e que traz, então, dissensão, corrosão social, que traz a morte do parceiro sexual, que traz a confusão para a comunidade. Isso é recorrente, não é? Esse tipo de personalidades, esse tipo de personagens é recorrente para as figuras femininas. Mas a gente precisa ficar atento para ver qual é também o potencial de descontinuidade com determinadas linhas hierárquicas e determinados papéis sociais que essas mesmas narrativas contêm. Então, se a Matinta Pereira é uma feiticeira, se ela é amaldiçoada com a não participação no grupo social, ela pode também significar uma possibilidade de liberdade, de existência fora de uma determinada norma, de um poder adquirido por quem se recusa a obedecer à norma e fica, então, na margem. Que ela não está completamente banida do grupo, mas ela está numa margem, ela tem uma marca social. Essa marca social ela pode significar muitas coisas. Ela pode significar o estigma, ela pode significar o não pertencimento, mas ela também pode significar outras formas de pertencimento, né? E também a tentativa de conter um determinado poder ali, mantendo-o na margem. E isso vale também para outras narrativas.
em que a figura feminina aparece como uma figura ameaçadora. Essa leitura ameaçadora, ela com certeza é feita, instaurada dentro de um determinado contexto histórico. Por isso acho que é muito importante um mergulho nos sentidos possíveis dessas narrativas que têm como protagonistas personagens femininas no imaginário amazônico, para a gente perceber através delas relações hierárquicas, relações de poder, como é que uma figura feminina pode apresentar um determinado risco a um padrão social. E essas coisas são muito importantes para a gente entender também a sociedade amazônica a partir dessa dimensão tão importante que é a dimensão do imaginário e a dimensão da construção dos sentidos simbólicos. Olá, eu sou a Gabriela Sobral e sobre a importância de se abordar figuras femininas na Amazônia, figuras femininas da mitologia amazônica, eu acho, neste momento histórico que a gente vive do ano de 2020 e já de alguns anos para cá, eu acho que é uma oportunidade da gente levantar discussões, levantar discussões, abordar questões políticas e, mais do que isso, reivindicar a apropriação da circulação dessas imagens, dessas narrativas, no caso. Quando essas narrativas são abordadas, principalmente quando são trabalhadas por artistas de fora, ou até mesmo por artistas locais, eu acho que ainda pesa esse véu do regionalismo, que acaba por perpetuar alguns determinados tipos de estereótipo. Então, eu acho que trazer essas figuras femininas, e marcar o lugar dessas figuras femininas dentro da mitologia amazônica é uma oportunidade, de a gente trazê-las e atualizá-las nos discursos políticos atuais. A importância para mim de falar do feminismo, e o que me levou é justamente para construir uma narradoria própria, para que a gente sustente esse território e que ele seja sustentável em todos os sentidos, ou na maioria dos sentidos que essa palavra carrega. E a outra perspectiva foi de trabalhar com um grupo de mulheres na Ilha do Marajó, onde eu morei um determinado período. Mais uma vez, uma experiência muito de vivência, mais do que uma pesquisa. Eu acho que era uma coisa muito de campo, uma coisa da ação mesmo, E eu acredito que a gente tenha pautas, que muitas vezes não são abordadas em alguns espaços, nos espaços, principalmente nos espaços de poder, nos espaços que são colocados na mídia, são questões muito únicas, assim, que passam pela cultura, que passam pela questão ambiental e outras diversas, assim. Eu acho que na Amazônia, essa questão de uma identidade amazônica é uma coisa que atravessa a gente, antes mesmo de muitas outras questões, Então, eu acho que isso foi que me levou a falar de feminismo na Amazônia, e participar de grupos que atuassem na causa feminista, para que a gente pudesse construir um território próprio, que pudesse falar a partir de uma narração nossa, assim. Acredito que seja isso. Obrigada. Olá, eu sou o Jambepe, eu faço a direção juntamente com a Monique desse exercício que vocês acabaram de ver, que é baseado no espetáculo Os Encantados do Sossego, que a gente está em processo de criação nesse momento. E eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de criação, especificamente nesse momento da quarentena, e que resultou nesse exercício que vocês acabaram de ver. Então, tiveram duas perguntas, dois questionamentos, inquietações principais, que foram, assim, como que a gente vai criar, desenvolver um processo de criação, cada um nas suas casas, que a gente, claro, ninguém nunca fez isso, O teatro é uma coisa muito... que o
princípio da base é estar ao vivo, é você, né, estar em contato com a pessoa. E a segunda questão, né, é também como transformar um texto que foi pensado para o teatro, né, concebido para o teatro, para um dispositivo audiovisual, né? Então essas duas foram as duas principais questões, né, que a gente enfrentou nesse processo e que eu vou falar aqui rapidamente. Então, assim, primeiro eu confesso que eu achei que não seria possível a gente trabalhar à distância, né? A gente recebeu a notícia que a gente tinha sido selecionado, então, assim, por um lado a gente ficou, claro, muito motivado, né, de poder estar criando, né, nesse momento de que tudo parou, né? Então foi realmente um respiro para a gente, né, estar criando. Mas por outro lado, sinceramente, eu achava que era uma coisa inviável, né? Você tá cada um nas suas casas, pô, uma coisa totalmente que a gente nunca pensou em fazer, né? Uma coisa totalmente improvável. Enfim, mas a gente conseguiu, dentro dessas limitações, avançar em muitos sentidos. E essas limitações acabaram que também permitiram descobrir outras camadas, outros lugares que a gente não teria descoberto se não fosse nesse formato, né? Então, eu acho que muitas vezes a limitação, ela te ajuda, né? Te ajuda e te obriga, né, a descobrir outros caminhos. Então, um dos elementos que a gente começou a trabalhar nessa adaptação, né, para esse dispositivo audiovisual foi de diminuir, né, de reduzir toda a projeção de voz, a projeção de corpo, movimento, gesto. Então, a gente começou a trabalhar tudo de uma forma mais minimalista, né? Que normalmente, no contrário, a gente faz no teatro, a gente faz um movimento oposto, né? A gente trabalha a expansão, né? Joga a voz para o espaço, o corpo no espaço. Então, a gente trabalhou exatamente o contrário, trabalhou na contenção e, ao mesmo tempo, é engraçado que, paradoxalmente, né? A gente diminuindo tudo, a gente, acho que teve um efeito, né? Como se a gente ganhasse uma lupa também ao mesmo tempo, né? Uma lupa no olho, né, da atriz, nas expressões da atriz. Então, acho que além desse respiro que foi, né, tá pensando, né, o processo de criação, tá fazendo um exercício, né, nesse momento da quarentena, também é interessante a gente pensar no qual o impacto que isso vai ter quando a gente voltar para a versão teatral, né, que é a versão original. O texto ele foi pensado para isso, esse projeto todo ele é voltado para o teatro. Então eu tenho certeza que isso vai ter um impacto, né, positivo, né, todos esses lugares, né, que a gente desvendou, que nunca a gente não teria pensado, não teria desenvolvido se não fosse, né, essa condição da quarentena. Então, acho que também a gente está nessa expectativa, nessa curiosidade de saber como é que isso vai reverberar, né, lá na frente, né, nessa versão teatral. Comecei a ir para Belém e para Ilha do Marajó, né, para Soure mais especificamente, em 2011, por causa de um outro projeto também nosso que tinha temática lá. E desde 2011 eu tenho ido todos os anos, né? Seja a trabalho, seja para passar férias, enfim. É um lugar que realmente tomou um lugar no meu coração enorme. E hoje talvez eu me sinta mais paraense do que curitibana. Eu sou do Paraná, apesar de viver entre Rio e São Paulo. Realmente eu me apeguei muito ao norte, a Joana, essa minha personagem que eu amo tanto, e a cultura e a tudo que eu tive a oportunidade de conhecer por causa dela, né? O carimbó, a comida paraense, as pessoas, a chance que a gente teve de viajar, de conhecer grandes mestres, grupos incríveis. Foi um processo muito curioso. Eu acho que curioso é uma palavra boa, né? A gente no meio de tudo isso que está acontecendo. Quando eu recebi a resposta do edital positiva, eu fiquei um pouco em dúvida, não sabia se eu ficava feliz ou triste, e de repente um certo pânico de como é que ia ser retomar esse texto com a diretora lá em Soure, eu aqui no Rio de Janeiro em casa,
trabalhando através, né, de um celular, e foi uma grata surpresa, sem dúvida. Eu acho que é incrível como a arte realmente ela não tem fronteiras, e eu acho que esse é o momento que a gente está podendo viver isso e entender realmente. Nos primeiros dias a gente fez um trabalho de mesa, né? Foi bacana, mas era muito mais uma conversa, um trabalho assim mental, então acho que não teve o impacto. Mas para mim um dos dias mais difíceis e impactantes foi o primeiro dia que a gente foi para cena e eu coloquei o celular em cima de uma mesa para eles me verem, para eles me dirigirem, e comecei a fazer. E foi desesperador. Foi assim, acho que o momento que eu me senti mais só durante toda essa pandemia que a gente está vivendo. Eu me senti ridícula, parecia que eu nunca tinha, de fato, feito o meu ofício, sabe? Eu me senti completamente perdida, desorientada, chorei muito com eles, né? Foi isso, foi um baque de repente eu estar ali sozinha com o celular, sendo que o teatro é uma coisa tão humana, né? Tão troca. Mas, por sorte, eles estavam muito ali me amparando, eu confio muito neles e a gente foi conseguindo deixar isso mais tranquilo com o passar dos dias. É claro que é muito diferente, né, de você ter as pessoas ao teu lado e estar ali trocando aquela energia, mas a gente foi achando maneiras de levar isso adiante e estar fazendo arte e isso ter virado um respiro dentro desse caos, né, e dessa tragédia que a gente está vivendo. Com o passar dos dias eu comecei a me sentir bem e apesar de estar ali o tempo inteiro, alguns momentos trabalhando com o celular na mão, tendo que pensar na luz, tendo que ligar a música, né? Você fala, caramba, que saudade de uma equipe, como é importante ter outras pessoas fazendo tudo isso com você. Mas é isso, foi uma descoberta muito linda. Com o passar dos dias eu fui me sentindo mais confiante, entendendo a trajetória que a gente estava, né, semeando no dia a dia de ensaio. E tô muito orgulhosa do resultado. Foi muito bacana, tô muito grata por esse edital ter permitido viver a minha arte durante um espaço de tempo nesse momento tão difícil.